Espaço Brotovida, gastronomia local, alimentação saudável e bem-estar. Apoio cultural, Brotobistrô. Rua Prefeito João Orestes de Araújo, 490, Garopaba. Para participar, mande uma mensagem ou ligue para 48 99856 4939 ou acesse nosso Instagram, #Brotovida. E acompanhe também a fanpage Garopaba FM e nos assista ao vivo na live do Facebook. Brotovida, o que a vida tem de melhor. Olá, muito boa noite, Alex Alcântara aqui na área com o projeto Brotovida. Hoje, dia 30 de janeiro de 2020, vamos ter o prazer, quinta-feira, de conversar aqui com a nossa amiga e parceira, a doutora Ana. Tudo bom, Ana? Tudo bem, tudo bem. Tá feliz? Estou energizada. É? Energizada, bom. Vamos colocar o microfone aqui mais próximo de você. Assim? Pra gente conseguir te ouvir melhor. Como é que tá sendo a sua quinta-feira? Como é que foi, né? Muito boa. Trabalhei bastante. Trabalhou? Comi a sua saladinha. Pois é, hoje... Só comi isso e estou energizada até agora, hein? Isso que eu acordei às 5h30 da manhã. Olha só, então, falando dessa sua salada, a gente, inclusive, essa semana está fazendo um desafio lá no Brutô. Eu, o chefe João e o Arthur, o desafio 21 dias aí de uma alimentação que chama Food Healing, que é uma alimentação especial justamente para aumentar aí o nosso nível de energia. E a salada entra aí como prato principal. Quem quiser pode acompanhar e pegar as receitas ali no Instagram do Brotovida. Eu estou postando ontem, já postei a primeira, hoje já postei a segunda. Então aí fica a dica para você que quer se alimentar melhor. É só seguir ali o Brotovida e fazer as receitas em casa. Quem publicar as receitas, né, e colocar ali no Instagram, pode concorrer a uma vaga no curso que vai ter lá no Brotô, dia 10, que é uma segunda-feira. Ou seja, tem bastante coisa acontecendo lá no Instagram do Brotovida, é só seguir. Quem quiser nos acompanhar aqui ao vivo, é só também seguir a Garopaba FM ali no Facebook, que a gente está ao vivo já. E eu sei que a doutora Ana trouxe hoje bastante material para a gente acompanhar, visualmente falando também. Visualmente falando também, não só energeticamente falando. E hoje a gente vai conversar sobre o quê? Hoje nós vamos conversar sobre Qi. Qi. O que seria o Qi? Então, o Qi é a nossa energia vital. Sensacional, adoro falar sobre energia. Exato. E antes de falar sobre o Qi e entrar nos conceitos mais profundos, que eu sempre gosto de explicar, eu quero falar um conto. Para variar um pouco. Para variar um pouco é bom. E esse conto, ele tem a ver com essa energia, né? Então, o conto se chama A Xícara de Chá. Depois eu até trouxe um chazinho para que eu sirvo lá olha que maravilha. Para os meus clientes na casa de Ele é azul mesmo? Ele é azul mesmo, eu vou explicar depois. Olha, achei que era garrafa. Não, o chá é de uma flor, né, chamada Blue Butterfly, ou em português Fada Azul, que é uma flor tailandesa que tem propriedades medicinais. Eu tive contato com ela, veio da Tailândia, de uma minha cunhada me trouxe, fui pesquisar, consegui as sementes, plantei lá na casa de pedra, ela é uma trepadeira. Olha só. E eu já colho as flores, seco e faço chá para os meus clientes lá, e tomo chazinho, e eu quero compartilhar isso também contigo. Maravilha. Eu acho que a gente podia fazer assim, então. Eu vou te servir um chazinho para te degustar enquanto... É Blue Drink. Exato, enquanto eu conto o conto. Olha que legal. Isso. Chazinho azul. Saúde. Saúde, vou botar para mim também. Eu tomo bastante. Ele é antioxidante. Existe uma hora especial para tomar, além da agora? Não. Não, mas é um chá normal. É um chá, porque ele é um chá, como ele é azul, e um dia eu vou falar sobre a cromoterapia, né, que é a terapia através das cores, que eu utilizo em conjunto com a acupuntura. A cor azul, ela é calmante, né? Ela acalma o espírito, a mente. Então, a gente pode tomar de noite também. Ele não tem nenhuma propriedade estimulante. Tem chás que são estimulantes, tem chás que são calmantes. Então, Então, saúde. Cheers. Cheers. For your fears.
É uma flor bem bonita. Eu não trouxe a flor. Adorei a cor azul. Olha, aqui não está vendo, ó, ele é azul mesmo. Isso. No outro programa eu trago a flor. Tá bom. Que também é uma punk, né? Dá para comer a flor na salada. E você plantou assim numa boa e já nasceu? Plantei faz tempo, né? Cuidei com todo amor e carinho e agora ela já está subindo. Eu fiz uns fios na trepadeira e eu consigo colher a flor. Para fazer o chá, para fazer o chá a gente tem que colher a flor de manhã cedo, porque daí ela ainda não foi polinizada, não tem insetos e tal. Ela sempre se abre de manhã quando o sol nasce e quando o sol está se fechando ela já morre. Então ela se fecha. Se ela foi polinizada e eu não retirei, aí vai vir a semente. Então, está começando a ter sementes aí, minhas clientes. Quando tiver sementes, eu quero. Eu vou fazer um sorteio um dia aqui da semente. Isso, vamos fazer o sorteio da semente. Quem quiser plantar, mas... não, sensacional. Já Obrigado. Tem bastante aqui no Brasil. Já? Tem gente que vende, eu comprei. Para mim, novidade. Eu comprei de um cara no Rio de Janeiro, as sementes e tal. Eu mando perguntas para ele me dá assessoria, assim. Sim, é para se tomar morno, quente, como chá mesmo. Quente, como chá, dá para usar a flor, como eu disse, junto de uma salada. É muito bom, porque o fato de ele ser azul, ele é alcalino, ele é antioxidante, né? Ele também tem propriedades de acalmar e também tem propriedades de diminuir a glicemia em pacientes diabéticos. Ele tem um pouquinho de ação sobre pacientes diabéticos. Show de bola. E o nome dele de novo? Então, Fada Azul no Brasil, Azul. Blue Butterfly em inglês, e na Tailândia, não sei falar tailandês. Tá. E o nome científico é Clitoria ternatea. Clitoria ternatea. Exato. Perfeito. Tem bastante gente que gosta lá de tomar meu chazinho azul. Eu estou adorando aqui. E, na verdade, o ato de tomar o chá, né, é a confraternização entre duas pessoas, né? Eu costumo dizer, quando eu vou atender, começo a conversar com as pessoas, eu sirvo o chazinho para mim. Já tem poder esse chá. Esse chá já está todo energizado, com a intenção de ajudar, de curar, né? E aí a pessoa vai tomando comigo. Esse ritual é muito comum, né, entre os chineses e outras culturas. E ele é um ritual que socializa, que agrega, que conecta uma pessoa ou outra daquelas que estão tomando chá, né? E falando de energia, né? Tudo a ver. Falando de energia, tudo a ver. E aí, então, certa vez, um discípulo, que era muito estudioso, procurou o velho monge sábio para absorver mais conhecimento. E desde o início do encontro entre o sábio e o discípulo, ficou claro para o monge que o estudioso não estava disposto a aprender nada, ele estava mais interessado em impressionar o monge. Falava que sabia as coisas, as habilidades, o conhecimento, pouco dando espaço para o monge dar realmente o conhecimento que ele queria, que ele veio buscar. O velho monge, vendo as intenções do discípulo, deu um sorriso e disse: vamos tomar um chá? E o discípulo foi então na mesa e o monge começou a servir o chá na xícara. E ficou servindo o chá na xícara, encheu a xícara, ele derramou o chá e ele continuava servindo o chá na xícara do discípulo. O discípulo começou a ficar nervoso com aquilo tudo, e de certa altura ele teve que intervir, disse: não cabe mais, essa xícara já está cheia. E o monge de novo então parou de servir o chá, sorriu para o discípulo e disse: esta xícara é como você, já está cheia, não cabe mais nenhum conhecimento. O que ele quis dizer com isso? Que quando a cultura chinesa ela é cheia de simbolismos, né? E quando a gente quer entender uma coisa nova, a gente tem que esvaziar um pouco a nossa xícara para poder dar entrada para o novo. Sim, então, essa digamos assim, o simbolismo que os contos nos trazem, né? Não, sensacional. Acabou. Não, porque, nossa, me veio eu pensei exatamente isso hoje pela manhã, na questão do dividir as receitas, né? Porque muitas pessoas falam assim: nossa, mas você vai dar as receitas, você não sei o quê, né? Falando do maior prazer, né? Quero mais passar a informação para frente justamente para que eu possa
né? No futuro próximo aprender mais. Exato. Né? Eu falo isso muito também, né? Eu digo, é o que eu estou fazendo aqui. Eu quero mostrar o conhecimento, mostrar essa coisa nova que é a energia, que é a acupuntura, para que as pessoas entendam mais. Mas tu vai contar, vai falar como tu trabalha? Sim. Para cada paciente, quando eu atendo, eu explico o que eu vou fazer. Esse pontinho que eu estou colocando aqui chama-se em chinês alegria de viver. Porque eu trato depressão, que o radialista anterior estava falando. Sim. Não sei se ele é o par. Carlinhos, não. Não, tá. Então, a gente só consegue se abrir para o novo, ter mais informação, entender esse mundo que está à nossa volta, se a gente não tiver a xícara cheia. Sim. Né? O problema é que às vezes a gente traz muita emoção, né? Sim. Nessa xícara. Sim. E essas emoções, elas ficam ali, né? Naquela xícara ali. Transbordando de emoções. E se a gente não cuida dessas emoções, né? Que é mais ou menos o que a gente estava falando ali também, fora do ar, elas podem virar uma energia meio densa, não pode não? Pode congelar, né? A água quentinha que estava ali esfria rapidinho. E aí haja Cristo para esquentar de novo. Eu trabalho muito com isso, né? Assim, a energia, por exemplo, do medo. A gente falou ontem. Que eu vi. Então, a energia do medo para a medicina chinesa é uma energia yin e densa. Então, ela vem para baixo, ela se localiza no centro energético instintual, vou falar um pouco mais sobre isso depois, que é depois abaixo do umbigo, entre o umbigo e o pubis, né? Essa é a nossa energia mais primordial, assim. Eu acho que numa daquelas entrevistas que a gente fez na TV, eu expliquei... A gente falou na TV. Aliás, um abraço para toda a equipe da Pix TV, para o Thiago, eu preciso comunicar com ele de ele vir aqui também. Mas eu sei que estão rolando algumas produções. Opa, que coisa boa. Então, parabéns, um abraço para toda a equipe da Pix TV, aqui de Garopaba. Então, um dos primeiros... Mas realmente dá para ver a nossa entrevista, que foi, aliás, sensacional, ali gravada na Morada da Prainha. Um beijo para a Gisele também, que foi um programa muito bonito, onde você mencionou. Isso, a nossa energia instintual, que é a primeira, a primordial, né? Que fica localizada entre o umbigo e o pubis, né? E a gente chama de Dan Chan inferior. Essa energia, ela é uma das primeiras, ela é a mais densa e mais inferior. Então, o medo se localiza ali, né? Muita gente, quando está com medo, eu falei, né? Corre para o banheiro, dá uma dor de barriga. Sim. Então, essa energia, todas as energias mais ruins, elas ficam mais densas. Como a gente está num mundo que tem matéria e energia a gente não consegue enxergar ainda, né? Talvez mude. Em breve, esperamos. A gente só enxerga a matéria, então quanto mais densa essa energia, mais a gente sente. Por isso que ela pega mais, né? Então, se tu vê uma pessoa em pânico, né? Ela consegue atingir mais rápido, né? Então, essas comoções, esses problemas aí do vírus, né? É uma comoção mundial, é um pânico geral. E você acha também, por exemplo, a raiva também é algo que a gente pode sentir? Sim, a raiva, para a medicina chinesa, é uma das mais importantes, ela é do elemento madeira, né? Mas, assim, antes de falar nos sentimentos, eu quero falar um pouquinho lá nos primórdios, para pessoal começar a entender o que é o Qi, né? Então, a energia vital, que para os chineses chama Qi, né? Por que chama Qi, né? Qi, no ideograma, é vapor do arroz. Vamos falar um pouquinho de comida de novo. Sim. Então, assim, há muito tempo atrás na China, surgiu essa ideia do Qi, que era uma substância de natureza volátil, imaterial, mas ao mesmo tempo, né, ela era energia e matéria. Lembrem do que eu já falei sobre o Yin e o Yang. Tudo é energia e matéria em constante transformação. Né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, esse é o sentido do Yin e do Yang.
E aí eles observavam, porque os chineses comem muito arroz, né? Eles observavam o arroz cozinhando e viam o vapor fazendo tsh, e saindo, né? Até eu trouxe uma para mostrar o ideograma, então, que surgiu dessa energia, é a história do Qi, né? É esse ideograma que fala que é o vapor do arroz. Isso é o Qi. E Qi é essa primeira... Primeiro ideograma, chama-se, né? Que é a escrita chinesa. O vapor... E o arroz. E o arroz. Juntos os dois... Juntos os dois... É o Qi. É o Qi. Mas o que é esse Qi, então, assim? A gente que trabalha com acupuntura, com medicina chinesa, o Qi é nossa energia vital, certo? Então, no outro programa eu falei, então, eu tô vindo no contínuo, né? Sim. Eu falei que no início era o nada, do nada veio um, que é a matéria, do um veio dois, que é o yin e o yang, e do 2 vem o 3, que é o que eu vou falar agora. O que é o 3? O 3 é os seres vivos entre o céu e a terra. Então, o ser vivo, ele tem a energia do céu e a energia da terra, para lhe abastecer. Vou desmembrar um pouco mais isso. Quando a gente é concebido, né, o óvulo, o espermatozoide, nasce o primeiro momento da energia, chama-se energia ancestral. O que é a energia ancestral? Para a medicina ocidental, é a genética, né? O gene do pai com o gene da mãe formam um novo ser. Na medicina oriental, a gente chama de essência. Então, a minha essência, que é a minha energia ancestral, ela surge no momento da concepção. Essa é a primeira energia, chamada Jin. Depois eu vou explicar por que ela é importante, essa essência. E aí, então, o bebê cresce na barriga da mãe e ele vai nascer. Quando ele nasce, ele tem que fazer uma primeira coisa, que é respirar, certo? Essa primeira respiração é o primeiro contato com a energia do céu, que é o ar. Pode se chamar prana em outras culturas, né? Então, esse primeiro respirar a energia do céu que vem e começa a fazer movimentar a tua energia no corpo através da nossa respiração. Essa energia do céu, a gente chama energia do céu anterior, né? Vem de cima, vem do ar, vem do céu e a gente começa a respirar. Mas a gente não consegue viver ainda também, né? Só de ar. Por enquanto. Talvez um dia, mas agora ainda não. Então, a gente tem que pegar o quê? A nossa energia da terra. A energia da terra é a energia dos alimentos. Sim. Né? Então, a energia dos alimentos que a gente vai nutrir e vai receber a nossa única energia que recicla dia a dia. Será que é por isso que, então, que quando a gente parte para uma dieta mais vegetariana e por aí mais, a gente se sente mais energético mesmo? Porque a gente está comendo a energia da terra, da mãe natureza da terra, né? Porque assim, como a gente estuda, quando se estuda para medicina, para entender as energias das pessoas e tratar e conseguir direcionar, depois vou explicar um pouco sobre isso, a gente também aprende que um vegetal tem energia, um animal tem energia. É prana, tá? Exato, né? Então, a gente se alimenta da energia da terra. Então, até agora eu tenho o quê? Eu recebo uma energia ancestral chamada essência. Essa essência, ela está localizada no meio dos dois rins. É uma bola energética ali, que a gente utiliza. O que é importante entender sobre essa primeira energia, que é a essência, que é quando a gente começa a existir? Alguns livros dizem assim, que essa energia ancestral, que é a essência, ela aparece mesmo antes da matéria. E eu até acho interessante isso. Então, assim, um casal que está querendo ter um filho,
que está vivenciando essa energia de querer ser pai e mãe, para algumas pessoas isso já é perceptível. E essa energia que está no útero da mulher, antes mesmo de ter a concepção propriamente dita da matéria, óvulo, espermatozoide, ela já está ali. Né? Em algumas outras culturas isso pode ser a reencarnação, né? A energia que vem e já começa a se localizar no útero e tal. O que eu entendo e o que eu estudei dentro da medicina chinesa, é por aí que eu estou indo. Sim. Então, assim, e a energia dos alimentos, aliás, a energia, então, essência, energia ancestral, ela está localizada aqui no meio dos rins. A energia dos alimentos que a gente ingere fica localizada no dantian médio. Depois vou explicar um pouco sobre isso. Então, a gente já falou do dantian inferior, instintual, essência, nossa energia primordial, aquela que nos concebeu. Nossa energia dos alimentos, dantian médio, onde fica o estômago, o baço, o pâncreas. E a energia do céu da respiração fica na parte superior do tórax. Né? Para cada uma dessas três energias, elas são uma só, mas a gente divide para conseguir entender. Para cada uma dessas energias, a gente tem um trabalho diferente, a gente consegue entender qual delas está bloqueada, por que e aí que eu digo que a medicina chinesa é mais que a acupuntura. Não adianta eu fazer acupuntura se uma pessoa que tem problemas de estômago, baço, pâncreas, a própria vesícula biliar que digere os alimentos, se eu não tocar no assunto da alimentação dessa pessoa. Eu tenho que perceber o que ela come de inadequado que está fazendo com que essa energia, fique bloqueada. Exatamente. Então, pode falar. Não, vai lá, vai em frente. Quando a gente junta a energia, então a energia ancestral é aquela que fica lá paradinha. O que significa essa energia ancestral? Ela é um pacote energético recebido da mãe e do pai. Para a medicina chinesa, essa energia ancestral não tem muito como modificar. É como se quando eu fosse nascer, quando eu fui concebido, eu recebi assim, tu vai viver 140 anos, que é a média, mais ou menos, desse pacote. E aí, eu vou gastá-lo ao longo do tempo. E isso é meu nascimento, meu crescimento, meu envelhecimento, até a morte natural. Óbvio que essa trajetória pode ocorrer uma doença, um adoecimento, e ao morrer antes. E, às vezes, se eu gastar essa energia de forma inadequada, e a medicina chinesa tem livros só para falar sobre como gastar energia ancestral. Porque se eu sei como me energizar diariamente através do Qi nutritivo, pelos alimentos, né? E também sei me energizar bem respirando, e por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe respirar. Né? Se eu sei utilizar essas duas energias, e eu já falei aqui uma vez que os chineses tinham uma vontade de ter mais longevidade, de descobrir a imortalidade, né? Na época dos imperadores que queriam continuar reinando, eles ficaram pesquisando como melhorar essa energia ancestral. Então tem livros só sobre como viver de forma que tu não gaste muito a tua energia ancestral. E isso é diferente de cultura? Isso é da cultura chinesa. Sim, da cultura chinesa, mas se aplica a todo mundo. Sim, se aplica a todo mundo. Coisas pitorescas algumas, né? Porque, claro, foram escritas milhares de anos atrás, mas existe uma tabela num dos livros chineses que uma das formas de gastar sua energia ancestral para o homem, porque eles, né, falavam muito mais do homem, gastar seu sêmen, né? Então, existiam tabelas onde se dizia quantas vezes poderia ter relações e ejaculações conforme a idade, para não gastar tanto a sua energia. É bem interessante, porque, tipo assim, de 20 a 30 anos,
diariamente, de 30 a 40, 3 vezes por semana. Tem toda uma tabelinha, eles seguiam essas tabelas para poder ter longevidade. Porque uma das formas de gastar essa energia ancestral é através da ejaculação para o homem, né? Através da menstruação também para a mulher. Então, a mulher que a cada ciclo não gerasse um novo filho, estava gastando sua energia. Mas acho que são coisas mais pitorescas, assim, a gente não pensa tanto assim, né? Mas hoje em dia. Isso, então, falando da nossa essência, da energia, essa que é o pacote que a gente recebe dos pais e que não tem como mudar muito, né? Tanto é que doenças genéticas a gente não consegue, né, modificar. Isso se aplica a alguma coisa, assim, como viver a nossa essência? Se a gente diria... Eu acho que é aplicável. Acho que sim, acho que é aplicável. Uhum. Quando a gente descobre a nossa essência, quer viver essa essência e tudo mais, é bem ligado, assim, à nossa ancestralidade. Eu acho que quando a gente fala de ancestralidade, sim, né? Porque essa energia ancestral que a gente recebe, ela não está reduzida a um número de cromossomos e células e genéticas, né? Isso é muito mais que isso, né? É comportamento, valores, né? É uma série de coisas que vem junto, né? E tem vários exemplos de pessoas que não conhecem seus familiares, mas que são muito parecidos, ou que agem da mesma forma, ou até que falam parecido, né? Foram adotados, foram para o outro lado do mundo, e quando tu consegue resgatar isso, tu vê essa ancestralidade latente, né? E não se resume só aos pais, né? Porque cada um dos pais tem a ancestralidade e assim vai trazendo toda essa ancestralidade. E tem, então, assim, a energia, como eu falei, dos alimentos, ela se junta com a energia da respiração e começa a circular no nosso corpo. E essa energia circulando através do dia a dia que a gente se alimenta e dos 20 a 30 vezes por minuto que a gente respira, né? Bastante. É bastante. 20, 16, depende de cada um, né? Mas o normal é 20 a 30 vezes por minuto. A gente vai, então, fazendo ela circular pelo nosso corpo. Quanto mais a gente respira de maneira adequada, mais energia limpa, exato. Quanto mais a gente se alimenta, melhor. Óbvio. Fica tão simples, né? É simples. Não sei por que a gente se desvia no meio do caminho, né? Acaba trancando energia, engordando, né? Pensamentos negativos. Essa energia é interessante, né? Depois, em algum outro momento, eu vou falar sobre esse caminho energético dentro do corpo, que é os meridianos de energia, né? E os pontos de acupuntura, mas não é agora. Essa energia... eles têm todo o caminho, assim. Então, assim, eu me alimento. Primeira estação energética do estômago separa o puro do impuro, é assim que eles falam, né? Aquilo que eu vou aproveitar, eu coloco na corrente sanguínea, que se chama Shui, né? Que parece um rio, e realmente é, né? O sangue é um rio. E a primeira parte impura da energia dos alimentos vai para o intestino delgado. O intestino delgado, para a medicina chinesa, é o primeiro órgão que sofre problemas quando a gente tem pensamentos negativos. Exatamente porque essa energia fica impura, e eles chamam turva, né? E aí eu posso começar a ter pensamentos negativos, agir de forma negativa. Tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Depois do intestino delgado, essa energia faz mais uma transformação, né, e separação, e o que o intestino delgado ainda põe para dentro um pouco mais de energia limpa, e a energia mais turva e que não precisa ser utilizada vai para o intestino grosso. E aí vai embora. E aí vai embora. Por que tanta gente sofre de constipação? Porque pensou muita coisa ruim. Não, também não é tanto assim. Essa foi boa.
Ué, aí a coisa não dá. Branca, né? Muita. Ela acumula o impuro dentro de si. Sim, fica lá revirando a tristeza. Exatamente. Sim, e aí alguma coisa. Não é à toa que o elemento, né? Então, quando se fala em energia, se fala em ressonância, né? Porque a energia, ela vibra e a gente tem ressonâncias principais, que a gente chama. O que é isso? São vibrações iguais sobre o mesmo aspecto. Então, por exemplo, o elemento metal é a energia do pulmão e do intestino grosso. O que o pulmão tem a ver com o intestino grosso? Exatamente isso. E a emoção que está dentro do metal é a tristeza e a mágoa. Então, se eu acumulo tristeza e mágoa, mesmo que eu consiga me alimentar bem, mesmo que eu saiba respirar como o mestre dos mestres do yoga, eu vou acumular energia ruim, negativa no intestino. As pessoas do elemento metal, nas suas tristezas, geralmente têm constipação. Olha só. E eu vejo isso todo dia. Quando eu comecei a estudar isso, eu disse, mas como é que pode? Eu aprendi diferente na medicina normal, né? Sim. Mas a gente vê, visualiza isso. E é tudo através da emoção e do pensamento. Tudo através da emoção e do pensamento. Na verdade, assim, né? Tudo surge de uma necessidade, né? Então, a gente nasce, qual é a nossa primeira necessidade? Respirar. Aí começa a se energizar. Qual é a nossa segunda necessidade? Né? Se nutrir, crescer. Sim. Então, a gente começa o leite materno, exatamente. Então, tudo é necessidade. O que é necessidade? É a impressão de uma intenção de um movimento de energia. Eu tenho vontade de viver. Então, eu sou um bebê recém-nascido. Para isso, eu preciso me nutrir. Então, eu choro, uso a energia do ar do pulmão para poder mamar. E a necessidade, ela é um pensamento abstrato, né? Ela não é uma energia ainda. Eu tenho uma necessidade, ela é instintual, quando eu nasço é só instintual, ela ainda não tem a impressão de emoções, né? Eu ainda não troquei com o meio, o meio ainda não me corrompeu, digamos assim, né? Eu não troquei energia com o meio social ainda. Então, ela é muito instintual. E aí, esse pensamento, ele está na consciência e aí surge uma emoção. A emoção já é a energia, a emoção já é a vibração. Por isso que quando a gente está falando de energia, a gente fala que tudo começa na emoção. E isso a física explica, né? A gente pode explicar, aumentar isso, por exemplo, na questão da felicidade também? Sim, por exemplo, né? Se eu pensar... Estender, desculpa. Estender, em qualquer emoção, né? Qualquer emoção, ela surge e caminha da mesma forma. Eu tenho uma necessidade, vamos lá, amar e ser amado, né? Uma necessidade que, a princípio, só o Homo sapiens sabe o que é, né? Por enquanto, esse amor, que é uma coisa consciencial, é inerente aos humanos, né? Então, eu tenho essa necessidade de amar e ser amado. Então, é uma intenção. A intenção é um pensamento, é uma fagulha, que ela está na mente, ela ainda não é nem energia nem matéria, ela é uma faísca. E aí eu penso sobre isso. Né? O que é o pensamento? É quando essa necessidade é criada através da consciência, exatamente. Então, a consciência pode me levar para dois caminhos. Lembra da dualidade que eu falei? Então, a minha necessidade de amar e ser amado. Qual seria a minha consciência? O pensamento. Eu posso pensar, eu amo e sou amado. E eu posso pensar, ninguém me ama e ninguém me ama, ninguém me quer, né? Então, qual a diferença entre essas duas? Nenhuma é certa ou errada. É a experiência que a pessoa vai ter naquele momento. Se a emoção que ela imprime é de não sou amada, ela vibra
nesta emoção, nesta frequência, e a vibração, ela encontra exatamente isso, não sou amada. Então, é muito científico isso, é o que ocorre. Pode ser falado de várias formas. As culturas de vários povos falam desde os princípios dos tempos, e tudo é a mesma coisa. Sim. Né? A gente vibra emoções, e se as nossas emoções vibram num momento de raiva, que tu falou antes, de medo, é isso que eu vou experimentar, porque ela vibra no medo, é o medo que eu vou ter. O que você acha, então, que é a necessidade para que a gente fique cada vez mais alerta para essas emoções, né? Realmente se observar o tempo, a observação do meio, a observação de si próprio. Sim. E a não supressão dos sentimentos. Eu hoje mesmo falei para um paciente, o teu sentimento tem que vir e tem que deixar ele ir, se ele não é bom para ti. Então, assim, eu sinto tristeza, por exemplo. Indiferença A indiferença é não um sentimento, né? Ela não consegue, a pessoa indiferente, ela não está trocando emoções, ela não está vibrando, né? É difícil, mas enfim. Existe, né? Tu não reconhece aquela pessoa, e ela é indiferente para ti. Se utiliza disso também, se utiliza. Né? Por exemplo, eu tenho assuntos sobre os quais eu não quero vibrar, o que eu faço é não me importar. Sim. É ficar indiferente. Então, é uma emoção que a gente utiliza para não deixar que a vibração venha. Né? Eu praticamente não assisto televisão, jornal. Né? Às vezes eu vejo pessoas pensando em muitas coisas negativas ou com muito medo de tudo e de todos, e de assalto, e de roubo, e de estupro. Por conta desse externo. Né? Não é dela isso, é do externo. Porque vai jantar com a televisão ligada. Vai jantar ouvindo aquela energia. E aí vai... E não toma consciência da emoção, a emoção ruim que aquilo traz. Se há para ela vivenciar aquilo, bom, ela que vai ter que descobrir que aquilo não é bom para ela. E mudar, né? Porque tudo começa na própria pessoa. Agora eu tenho uma outra pergunta. Tá. A partir do momento que você tem essa consciência de que isso não te faz bem, né? Qual é a blindagem necessária para ser feita, né? Para não ser atraído por essas energias, né? Sim. Porque elas vão vir o tempo todo. Sim. Né? E a gente emite também para os outros. Sim. E aquilo que você emite, podendo ser a melhor das intenções, pode não ser para o outro. Pois é. Então, como a gente é energia e a gente vibra, e essa vibração tem uma onda, né? Porque ela é matéria e energia são formas de onda, né? Ela emite uma vibração e essa vibração se encontra com outras, né? O que acontece? Eu consigo não na verdade a história é não vibrar, né? Eu não posso me importar. Eu não tenho que me indignar que o outro não está vibrando como eu quero, ou como, entendeu? Como eu quero é bom. Exato, né? Porque não existe ninguém ruim, ninguém bom, na minha opinião, né? Existem pessoas em momentos diferentes. Se alguém está vivenciando o medo, a tristeza, a mágoa, ele está vivenciando. Se eu não estou vivenciando nesse momento, bom, eu tenho que respeitar. Se alguém está depressivo e eu não estou, eu não posso ficar com raiva porque a pessoa está deprimida, que eu queria que ela estivesse alegre, saindo comigo para a praia. Não dá para ser assim. Eu tenho que entender. E se eu começar a vibrar, exato, e se eu começar a entender que aí é a energia da compaixão, que tanto se fala, né?
Sim. Se eu começar a abrir os braços e entender, a minha energia pode ajudar o outro. E é isso que eu faço, e é isso que eu faço. Né? Muito bom, né? Muito bom. Não, realmente a questão de se observar é primordial aí para poder existem, por exemplo, entender onde a gente está. Exato. O que a gente está fazendo? O que tu disse que a gente pode fazer, então assim, a alimentação natural, a alimentação boa, o Qi nutritivo nos ajuda a ter essa energia boa, né? Algumas práticas como o Qigong, né, que o nome já diz, Qigong, é movimentar o Qi. Então, existem práticas chinesas que fazem com que a gente consiga acessar nossa energia, mesmo não vendo, mas sentindo muito, acessar essa energia e fazer ela circular e elevar. Eu até trouxe um desenho. Eu pensei assim, como é que eu vou falar sobre energia do céu, energia da terra, a energia, como é que eu vou falar, por que eu ponho uma agulha aqui e ela funciona lá. Então, assim, eu procurei alguma figura que pudesse representar melhor como funcionam as energias no nosso corpo. Né? São várias. Então, a gente é um emaranhado, certo? Um emaranhado energético, onde a gente recebe a energia do céu, recebe a energia da terra, ela entra, Tem aqui para as chuvas, né? Mas são as intersecções da energia, né? É que a energia, ela é um campo, né? Então, sim, esse campo, ele faz um espiral, assim como o campo energético da Terra, é a mesma coisa. A gente tem esse campo, ele faz essa espiral, ele entra e sai. Então, esse Qi, ele se movimenta o tempo inteiro, né? Então, ele pode subir, ele pode descer, ele entra para dentro do corpo, ele sai para a pele, né? E essa energia está sempre em constante movimento. Em outro momento, vou falar sobre o nosso relógio biológico. E tem momentos em que essa maré, eles chamam de maré energética, está mais num órgão, mais no outro. E sabendo a hora que eu estou atendendo um paciente, qual é a maré energética daquele momento, qual é a estação que tá regendo aquela energia mais forte, eu consigo equilibrar a pessoa. E lógico, através dos pontos, né? Através dos pontos de acupuntura ou outras técnicas, né? É muito comum também esquentar a energia, né? O calor é uma forma de energia e às vezes quando tu tem, então o Qi, que é a energia vital, pode estar bloqueado. É muito comum, por exemplo, o frio, ele atinge a coluna lombar, né? Da dor nas costas. Então, se é por frio, nem sempre é, mas geralmente é por frio, eu aqueço com moxa ou superficializo com ventosas e aí eu consigo movimentar aquela energia que está causando a dor ali porque ela está parada na coluna, né? Sensacional. E assim a pessoa sai sem dor. E feliz. Muito bem. E você acha que para manter a questão da energia vital, né? A pessoa também não vai estar sempre no pico, né? Claro que não. A gente tem, é o que eu falei da maré energética. A gente tem a nossa energia, durante um dia, a gente tem energia yin e yang. Quando a gente abre os olhos, a nossa energia desperta, é o yang. Abriu. Acordei. É o yang, é o movimento. Levanta, escova os dentes, toma café, vai correr, vai remar, né? Melhor hora do dia? Para mim mas nem todo mundo. Tem gente que acorda se arrastando. E aí esse é o início, o princípio das nossas desequilíbrios. Se alguém chega para mim dizendo, eu só funciono depois das 11 da manhã, o que está faltando? Energia yang. De cara já dá para saber isso, né? Ou ao contrário, eu não consigo dormir, tenho insônia. Está faltando energia yin, que é a energia do sono, do repouso. Ou está em excesso o yang, ou está em falta o yin. Então, eu vou movimentando essa energia para que a pessoa comece a se equilibrar. Você acredita que em busca desse equilíbrio de energia, as reclamações diminuem muito?
Com certeza. De todos os âmbitos? De todas as camadas, digamos assim. Que bom. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o caminho é o equilíbrio, né? E tanto é que o meu slogan é saúde em equilíbrio. Sim. Então, assim, sempre a gente parte e passa a vida inteira em busca do nosso equilíbrio. Exato. E para isso a gente precisa se desequilibrar. Ah, entendi. É bom entender. Sim. Ninguém nasce equilibrado. Ninguém fica o tempo inteiro equilibrado. A gente se desequilibra e faz parte de... A maioria das coisas a gente consegue se equilibrar sozinhos. A gente só precisa de ajuda de uma outra pessoa quando a gente se perdeu no desequilíbrio e não consegue mais achar o caminho daqui. Você acha que todos esses conceitos e toda essa forma de trabalhar, né, é também em busca do autoconhecimento? Para a gente realmente ir de encontro com a nossa essência? Qual que você vê, né, o fundamento disso tudo? É para em busca da felicidade? É em busca de resolver só problemas? A felicidade é só um aspecto, na minha opinião, e na teoria da medicina chinesa, é só o aspecto do elemento fogo. A gente, para a medicina chinesa, os 5 movimentos que eu já expliquei, a gente precisa evoluir o nosso, digamos assim, propósito maior é a evolução. Não é só nosso, de tudo, de todo o cosmos. Se tu pegar a Via Láctea, ela está em expansão. Se tu pegar o planeta Terra, ele está em expansão. Se tu pegar... O ser humano está em expansão. E a gente tem que seguir esse fluxo. É como se eu fosse uma gota de água num rio que está andando. Eu posso ter a minha individualidade de gota, mas eu sou só uma gota no rio. Eu tenho que seguir o fluxo do rio. Essa é a minha impressão sobre esse conhecimento todo que eu estudo e que adquiro, que gosto muito. Porque eu acredito em tudo isso. E vendo dessa forma, né, a questão da dor, resolvendo a dor e tudo mais, realmente vai evoluir para poder ver, conseguir enxergar que a gente faz parte de um todo, a gente tem que despertar nossa consciência, né? Sim. Não se esquecer que tu é uma gotinha nesse oceano, não esquece. Você tem que ter a sua individualidade, a sua identidade, mas entender que às vezes quando tu tem distúrbios, doenças, sintomas, é só porque você está contra a maré, entendeu? Porque você não aceita aquela emoção, suprime ela, não ressignifica, e aí a emoção fica primeiro no teu campo energético, obstruindo, depois vai para o teu emocional, entra para dentro do teu corpo e se transforma numa doença grave. E essa doença também, esses pensamentos, eles podem aumentar, né, de acordo com o grupo que você está, né? Sim, porque nós somos conectados, é uma rede, né? Sim. Quando eu tento explicar o que é essa rede, onde todos estão conectados, essa energia, eu lembro daquelas algas que ficam no mar, que parece um manto, assim, andando, né? A gente é aquilo, né? A gente tem noção da nossa individualidade enquanto pessoa, mas está todo mundo andando junto. Sim. E tudo andando junto, né? Quando a gente, uma coisa que é importante dizer, quando a gente não entende alguma coisa, mas por que isso acontece comigo? Mas por que eu sinto isso? Mas por que eu sinto aquilo? Porque a gente às vezes esquece de olhar o todo. O que está à nossa volta. Exato. Olhar com amplitude. Por isso que a gente tem na medicina chinesa essa visão, o foco no microcosmos, no pontinho da acupuntura, ao mesmo tempo o foco no macrocosmos, na imensidão. Tem que entender da história, tem que saber que a nossa evolução, tem que ter todos esse conhecimento para poder se sentir pertencente, entender que às vezes a tua birrinha ali com o vizinho é uma bobagem e vamos em frente.
Legal isso, né? Todo mundo tem que escutar. Muito bom. Que bom. Muito bom mesmo, porque realmente faz a gente parar um pouco para pensar, né, e ver o quanto, né, um trabalho sério, né, pode abrir realmente, trazer muitas informações para a gente. Incrível. Sim, porque geralmente a doença, ela é uma chance de corrigir as atitudes e os comportamentos que a gente vem fazendo de forma errada. Se a gente enxergar e acreditar que tem a cura, que tem a possibilidade, né, que tem isso, a gente realmente vai atrás e cura, até câncer, né? Existem várias histórias aí. Mas se a gente acreditar realmente no contrário, aí realmente não ajuda nada, né? Vai só piorar mesmo. Enquanto a gente está com o propósito de ajudar os outros, né? Sim. Que é um dos meus propósitos é poder ajudar os outros, o outro é poder ensinar essa maravilha que eu tive a sorte de poder aprender. Enquanto a gente está no nosso propósito, a gente até consegue, se a pessoa vem te procurar, a entender aquele ponto que ela quer modificar e começar a ajudar. Mas, às vezes, as pessoas não querem ser ajudadas. Sim. E também não tem que se importar com isso. Pois é. É uma escola de vida. Brotou vida. Isso aí. Sensacional. Eu quero falar do próximo assunto. Vamos falar do próximo assunto. A gente tem um tempo curto. A conversa voou aqui hoje. Voou, né? Nossa, sensacional. Às vezes eu escrevo 2 páginas e falo em 15 minutos. Às vezes eu quase não consigo falar tudo em 1 hora. Então o tempo muito bom. Vou falar mais de energia. Tem uma nossa amiga Cida aqui acompanhando. Ela que também a gente fala bastante sobre energia. Eu adorei, eu assisti ela e ela disse assim, eu escrevi para mim a frase que ela falou, de tanto que eu gostei, que ela disse assim, a gente vai se dando conta da vida. Eu achei aquilo assim, me tocou profundamente. E que é bem isso, né? Com o tempo, com a vivência, com a gente vai se dando conta dessa vida que nos, né? Sim. Que nos foi agraciada, dessa energia toda, dessa vivência. Acho tão bonito. Viver é tão lindo, a gente às vezes não se dá conta. Fica preso numa coisa muito pequena, né? Ata, o ti, né? Energia vital, e a gente acaba... Nem vê as nossas próprias ações, né? Que a gente faz, não vê a magnitude que isso pode gerar, né? Até no organismo, enfim, de doenças e tudo mais. Sim. Ou se para o bem, né? O quanto, né? Que está sendo feito. Então precisa, né? Precisa abrir um pouco aí. Exato. As ideias. Precisa desbloquear a energia. Desbloquear a energia, por favor. Por favor, né? Vamos ver a luz. Tem que ter um pouquinho de comida. Senão, né, não vai dar certo. A gente precisa do ti nutritivo, né? Precisa, bastante comida, né? Comida nutritiva, feita com muito amor, dedicação, compaixão. Né? Eu brinco, né, na questão agora que a gente está colocando bastante receita, né? Não é só o alface, a beterraba, a cenoura, né? Existe ali muita dedicação, muita energia. Muito esforço, muita energia, e é por isso que às vezes a comida fica tão boa, né? Fica ótimo. Ou o tratamento fica muito bom. Exato. Né? Ou qualquer outra coisa que a gente realmente faça. Estar dedicado àquilo que tu te propõe fazer, né? Que é importante. Muito. Você está presente e tendo a tua intenção realmente naquilo, né? Nada em volta interfere, né? Você não sente isso? Sim, quando a gente está focado e com ali aprendendo energia, nada interfere. Tem outra, né? Exato. Pode cair no mundo. Pode. Esses tempos eu estava atendendo e começou a cair granizo. Aí não deu, eu tive que abrir a porta e ver o que estava acontecendo. Eu fui olhar. Mas mesmo assim, peguei a paciente e vamos lá ver o granizo. Vamos lá ver o granizo. Aproveitar o momento também, né? Sim. Porque o granizo é bonito. Eu não tinha visto ainda aqui em Grapá uma chuva de granizo. Olha, a Cida que se manifestou aqui, querida doutora Ana e querida Alex, graças por toda essa maravilhosa contribuição para toda a nossa saúde. Olha lá, Cida acompanhando o Brotovida. Como eu tenho assuntos que, como eu falei, do copo vazio, da xícara meio vazia, para poder começar a entender e receber esse conhecimento sem preconceito,
eu gosto, esse conhecimento ele é um pouco denso, né? Em Sim. função de ser novo para algumas pessoas, claro que não para todos, porque algumas pessoas já conhecem. Então eu gosto sempre, eu quero mudar, trocar um pouco. Então, semana que vem eu vou fazer uma outra brincadeira, como eu falei com a astrologia chinesa. Tá. Eu vou falar sobre o I Ching, I Ching. que a gente fala I Ching. I Ching. Isso. Vamos aprender mandarim? Vamos, eu tô aprendendo. Porque vai, né? É bem diferente da nossa cultura, né? É diferente, É bem não é diferente. difícil, é diferente. É A diferente. professora fala, É, diferente. E quanto é bom a gente poder aprender com outras culturas, né? Muito. E principalmente a forma de se curar, de encarar a vida, né? Isso é sensacional e fico muito grato mesmo de você disponibilizar todo esse conhecimento e de estar aqui. Agradeço pela oportunidade. Não, a gente realmente tem que agradecer essa oportunidade. Agradeço também a Garopaba FM por a gente estar aqui, porque são conhecimentos que só realmente favorecem a vida de todos. Então, muito obrigado mesmo pela aula de hoje. Obrigado pelo chá, o Blue Drink aqui. Vamos colocar depois o nome de novo. Vamos falar de novo o nome da flor. Blue Butterfly. E em português? Fada Azul. Fada Azul. Ela já vai lançar a linha de chás. Lá, junto com o Proton. Eu vou fornecer quando tiver pronta a semente, Tá. porque ela ainda está na vagem. Ok. Né? Quando tiver sequinha, que pronta para ser germinada. Demora o quê? Isso Uns vai 20 ser anos? lá pelo outono. Não, outono, 2000 né? Quando outono bom. é o momento em que a semente se fecha para brotar depois. Tá? Ok. No outono a semente vai estar pronta e aí de repente a gente sorteia para quem estiver assistindo. Eu vou dar umas sementinhas de fada azul. Perfeito. Super obrigado. Uma boa noite para todo mundo. Aproveita o finalzinho aí da sua quinta-feira. Amanhã temos a Marina, lá do Presente Yoga. Ela que vem falar aqui também de uma outra profissão que ela está fazendo agora, fisioterapia. Então fiquem ligados aqui no Brotovida na rádio amanhã, às 7 horas da noite. Certo, doutora? Valeu. Valeu. Um abraço, Cida. Até amanhã e aproveitem o finalzinho da noite. Tchau, tchau. Diversos conteúdos para você curtir, comentar e compartilhar com seus amigos.